livro de Neemias. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, nós te agradecemos a possibilidade de estarmos aqui hoje. Ser conosco, Senhor, transmitir a tua palavra, fale através da mensagem que eu estou aqui para trazer. Ser também, Senhor, com aqueles que não puderam vir, que viajaram, que por alguns motivos não puderam, que eles recebam de alguma maneira também algum saldo dessa discussão, dessa conversa que a gente vai ter hoje. Nós te louvamos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. A gente volta e meia está conversando sobre desânimo, porque o desânimo é uma coisa que em algum momento está sempre nos rondando, né? E o pessoal coloca aqui que o desânimo pode ser, inclusive, considerado talvez a doença mais mortal do mundo, porque ao contrário de algumas doenças que são muito graves, né, você faz um tratamento seguro, ou pelo menos melhora. Algumas doenças, por exemplo, no passado era muito comum varíola, mas até que se descobriu uma vacina, depois você conseguiu disseminar essa vacina, você pelo menos reduz. O desânimo parece assim que a gente não consegue de fato combater. Então, em primeiro lugar, ele é uma doença perigosa porque ele é universal. Ela acontece em tudo quanto é lugar, em qualquer nação, em qualquer pessoa, né? As pessoas, independe da classe social, independe da quantidade de dinheiro, porque o desânimo não é uma coisa só ligada a que posses que a quantidade de posses que você tem. O desânimo também é uma coisa muito preocupante, porque além de ser universal, ele é recorrente. Às vezes hoje a gente está bem, né? Parece que você superou uma série de dificuldades, você está em outro patamar, mas amanhã depois está desanimado de novo. Então ele vai e volta, ele vai e volta, ele vai e volta. E o terceiro motivo pelo qual o desânimo é uma coisa com que a gente deve se preocupar assim, é porque ele é contagioso. A gente até estava conversando sobre isso. Às vezes o pessoal lá em minha casa, lá no Paraná, nos meus familiares, o pessoal está meio derrubadinho. E se eu chego lá, eu estou meio alegre, assim, a gente consegue animar um pouco, se anima. Mas se você chega lá meio derrubado, todo mundo derrubado igual, daqui a pouco está todo mundo meio desanimado. Ele é contagioso, que nem começar a bocejar, né? A gente começa a bocejar, daqui a pouco está bocejando, e o desânimo é assim, sabe? Ele parece que passa. Mas a boa notícia que a Bíblia nos diz, que Neemias nos diz, é que o desânimo, ele é curável. A gente pode trabalhar. É difícil, mas a gente pode sim trabalhar na questão do desânimo. Então a gente começa a pensar assim, algumas coisas, às vezes uma mudança, por exemplo. Né? Eu estava pensando no exemplo aqui de quando eu me mudei de apartamento, quando você mudou recentemente, né? Quando você começa a abrir as gavetinhas para ver o que tem, né? Daqui a pouco sempre tem muito mais coisa do que você esperava, daqui a pouco está um monte de pilha, e você vai e leva uma carga, e você volta e olha, parece que não levou nada. Então esse tipo de coisa, assim, a vida da gente às vezes nos leva a nos sentir assim, né? É como se tivesse... tinha um colega lá no trabalho em Curitiba, que dizia que nosso trabalho era sempre esse tipo de trabalho, nunca acabava, ele falava assim, é como enxugar gelo, você nunca consegue, é como enxugar gelo. Então o desânimo, ele tem essa característica, né? Mas então vamos ver alguns motivos. Às vezes a gente pensa que o desânimo é só espiritual, ele é muito espiritual sim, mas nem sempre é só isso. Então o motivo pelo qual a gente está desanimado, a gente está cansado. A gente está cansado. Às vezes a gente não percebe isso, né? Às vezes, por exemplo, vamos pegar nossa festa recente. Ninguém desanimou, porque a gente tinha um objetivo tão grande de fazer a melhor festa possível para Deus e para os convidados que estariam ali. Mas foi muito cansativo. No final, na madrugada de domingo, né? Quando o Vinícius terminou de lavar o último copo, o povo estava cansado. Agora imagina se a gente nem tivesse esse grande objetivo, que era fazer aquela festa maravilhosa. O estado assim, né, para usar uma palavra mais comum, o bagaço que o povo ia estar na madrugada de domingo, se a gente não tivesse um grande objetivo. Então às vezes a gente está desanimado por isso, porque você está cansado às vezes fisicamente mesmo. De vez em quando precisa de um refrigério. Tem um pessoal que eu conheço aí, que de vez em quando tinha uma semaninha para ir para Miami, comprar uns panos, porque dá uma descansada, né? Então, a gente precisa, sim, a gente tem que ter em mente isso. Nem sempre o desânimo tem uma origem só espiritual. Às vezes, a gente está simplesmente cansado.
e é momento de dar uma descansada. Às vezes a gente começa a se questionar, mas a minha relação com Deus, eu preciso me reconsagrar ao Senhor. Sim, você tem que estar sempre ligado com Deus, mas pense, se o desânimo não é do cansaço, uma outra causa que faz a gente desanimar é a questão da frustração. A gente tem que estar sempre ligado nisso. Além do cansaço, a gente tem a questão de estar frustrado. No exemplo de Neemias, a questão do cansaço começa a aparecer ao longo do trabalho. O pessoal começou a construção do muro, né? Neemias, para que todos se lembram, ele voltou a Jerusalém para organizar, para comandar um grupo de judeus na reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, no início do projeto, o pessoal está mais empolgado. Quando você vai andando um pouco mais, às vezes, com o projeto, você vai ficando mais cansado. E, às vezes, quando você não consegue atingir tudo aquilo que você se propôs, vem a frustração. A frustração é, sim, uma fonte de desânimo. É a questão que eu estava falando aqui agora, da questão de uma mudança, você vai ter lixo que vai se acumulando. E, às vezes, você vai olhar e parece que tem mais lixo do que coisa organizada. E isso deixa a gente frustrado. Isso a gente tem que saber identificar. Né? Junto com a questão do cansaço, um segundo motivo pelo qual pode gerar um desânimo na gente é a questão da frustração. Uma outra coisa que nos desanima é a questão da derrota, o fracasso. E aqui é um ponto em que o inimigo trabalha bastante, porque o inimigo não tem poder de nos fazer o que ele quer que a gente faça. Então ele fica no ouvido. Ele enfatiza qualquer derrota temporária que a gente tem, como se ela fosse permanente. A derrota nos desanima. Você começa a pensar assim, não consigo fazer isso. Em Neemias, na construção do muro, essas citações de Neemias são no capítulo 4. Também há um momento em que eles dizem, nós não estamos cansados, nós não vamos conseguir. É impossível fazer isso sem ajuda. Nós não conseguimos. É a questão quando você começa a perceber assim, eu não dou conta. E na hora do eu não dou conta é a hora onde o inimigo vai colocar mais o dedo. Então esse é o terceiro fator que nos causa esse desânimo. Agora, a derrota, não há como a gente passar pela vida sem sofrer derrotas. A vida é feita de vitórias, de derrotas, mas a gente tem que enxergar que qualquer derrota que nós tenhamos, ela é temporária. A gente tem que ver uma derrota como um revés temporário. Amém. Porque senão a gente não faz mais nada. A gente vai sempre se sentir a pessoa eternamente derrotada. Uma frase aqui que o Ripori utiliza nesse pedaço é assim: a diferença entre vencedores e perdedores está em que os vencedores sempre veem a derrota como um revés temporário. Porque você sabe que é só uma situação, você vai superar, você vai voltar, você perdeu hoje, você vai ganhar amanhã lá na frente. Amém. Agora, se você desiste na primeira derrota, você não tem chance de ganhar. É isso que a pastora às vezes sempre prega pra gente: se você não persevera, você vai desistir antes de alcançar a vida abundante que Deus tem pra gente. Uma derrota nada mais é do que isso, um pequeno atraso no ponto que a gente quer chegar, mas ela é temporária, a gente tem que ver isso. Então a gente pode estar desanimado por estar cansado, a gente pode estar desanimado por estar frustrado, e a gente pode estar desanimado porque a gente está sentindo o peso da derrota, achando que aquilo é permanente. E um quarto motivo que nos desanima bastante é a questão do medo. Né? Ele cita aqui no versículo 11: os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Então, de novo, aqui é um outro ponto em que a gente abre brecha para a ação do inimigo, nos incutir o medo. E até numa situação, mesmo que a gente não fale, né, em questões espirituais, às vezes a gente tem um medo do novo, né? Um novo emprego. Nada, não ficou com medo quando foi lá ensinar na escola. Era uma novidade, você nunca tinha feito. Agora, você tinha opção. Você podia ficar com medo de dizer não posso, ou você podia ficar com medo e falar: Senhor, me ajude, vamos fazer junto. Então essa é a diferença.
Se a gente deixar com que o medo nos paralise, ou com que o medo nos faça desistir de uma mudança, de uma melhoria, a gente vai estar sempre desanimado. A gente vai estar sempre achando que nós não somos capazes disso, que nós não somos capazes daquilo. E isso acaba estando muito ligado com a questão da depressão. É o medo, é o desânimo, a depressão, eu não sirvo para nada, eu não sou bom em nada. Fulano eu gostaria de ser como fulano. Aí começa a vir todas as outras comparações. Então, o desânimo pode vir através dessas coisas, através do cansaço, da sensação de fracasso, de uma derrota que a gente não enxerga, que é temporária, de frustração e do medo. Mas, essa coisa eu vou falar só mais uma coisinha, negócio do medo, é interessante, a coisa de eu assumir a responsabilidade. Eu conheço, por exemplo, uma pessoa que é pediatra e reclama, assim, tal, que não poderia melhorar a renda e tal, mas também não quer fazer, por exemplo, plantões. Então, eu não quero trabalhar porque é muita responsabilidade. Sabe, de repente, o medo de uma criança piorar sobre os seus cuidados no meio da madrugada. E eu falo para ela assim, você tem que prestar atenção no seguinte, você foi treinada para isso. Você foi treinada para isso quando você estava estudando, você teve que fazer plantões, você teve que, com a ajuda de professor ou não, você teve que participar de situações em que você precisou tomar uma decisão em uma atitude de emergência. Mas o que impede essa pessoa de dar esse passo? Esse medo de assumir a responsabilidade. Se a gente olhar para as nossas vidas ou para as vidas de pessoas que estão próximas a nós, a gente vai encontrar diversos exemplos em situações que é o medo que nos impede de dar o próximo passo. Agora, como é que a gente pode então evitar isso tudo, evitar esse desânimo, evitar que o medo, a frustração, a sensação de derrota nos puxe para baixo? E quanto mais para baixo nos puxa, mais perto do inimigo nos deixa, mais longe de Deus. O primeiro passo é encontrar uma maneira melhor de fazer as coisas, é a reorganização. Né? Neemias fez isso. Neemias, no versículo 13, diz assim: por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por família, armados de espadas, lanças e arcos. Ou seja, ele reorganizou toda a distribuição. Esses pontos são vulneráveis. Eu vou colocar as famílias que estão próximas desse ponto para trabalhar juntos, porque elas têm um interesse a mais, além de defender o muro de Jerusalém, elas também vão poder defender o seu próprio espaço familiar. Uma parte vai trabalhar no muro, uma parte vai estar armada contra os inimigos. Ou seja, ache uma maneira melhor de fazer aquilo que você está fazendo que não está funcionando e por isso você está desanimando. No dia a dia das nossas vidas é aquela eterna luta assim, para ter uma alimentação melhor, por exemplo, para achar um espacinho para fazer o exercício, para reorganizar o tempo. Não tenho tempo de ler a Bíblia. Todo mundo tem tempo de fazer tudo. Claro que às vezes não dá para você ler 1 hora de Bíblia todo dia. Há dias que só vai dar tempo de você ler alguns versículos. Outros você tem mais tempo no final de semana, você pode ler mais. O exercício, particularmente para mim, fazer exercício físico à noite, quando eu fazia com mais regularidade, prejudica meu sono, para mim não é bom. Mas não é incomum a gente ver 11 horas da noite o pessoal correndo. É o horário que o cara tem. Ele trabalha o dia inteiro, vai para a faculdade à noite, quando ele chega em casa 11 horas da noite, é o horário que ele tem para dar uma corrida. Em volta da quadra, alguma coisa assim. Então a questão de reorganizar os recursos, prepare e pense, o que está errado? Então vamos tentar reorganizar. E também nessa fase é onde ele enfatiza a questão do grupo de apoio, de participar, de você recorrer à sua família, aos amigos, à sua comunidade espiritual. Ele enfatiza, esse é o ponto, às vezes a gente está errando porque está tentando fazer as coisas sozinho. Eu sei, eu conheço, ninguém mais aqui sabe tanto, então eu vou pedir ajuda para quem? Só que assim, a nossa ação, a nossa participação, seja lá o que a gente fizer, ela é multifacetada. Não é só o conhecimento técnico que determina se você sabe ou não fazer uma coisa. E aí, a hora que você tem inserido numa comunidade, no grupo familiar, no grupo da família da igreja, você tem mais chance de vencer do que se você tentar fazer sozinho. Porque se você cair sozinho, você não vai ter ninguém para te ajudar a se levantar.
A segunda maneira é você se lembrar do líder, você se lembrar de Deus. Ele enfatiza aqui que 3 pontos você pode fazer para lembrar de Deus: no passado, no presente e no futuro. A gente pode se lembrar de Deus, da bondade de Deus para conosco no passado, ou seja, você olhar para trás e lembrar de tudo que Deus tem feito na sua vida até aqui. Você olhar para trás e ver as coisas que Deus nos ajudou a conseguir, nos ajudou a fazer, a maneira como Ele ajudou a gente a se desenvolver. Então, a bondade de Deus. O presente, a gente lembrar da presença de Deus. Volta e meia a gente está orando e alguém diz, adorir, volta e meia diz isso, sentir uma forte presença de Deus entre nós. Então a gente tem que lembrar isso. Deus está sempre presente conosco. Se a gente não acreditar nisso, a gente vai acreditar que a gente está tentando fazer tudo sozinho. E isso é uma receita do fracasso. E o terceiro ponto para você se lembrar de Deus é o presente. O poder de que Deus tem de transformar a nossa vida no futuro. Portanto, a bondade de Deus no passado, a presença de Deus no presente e o poder que Ele tem de mudar a nossa vida no futuro. Então, esse é o segundo passo, lembrar-se de Deus. E o terceiro é lutar, apesar das aparências. Neemias enfatiza isso, né, no versículo 14, ele diz a questão de resistir lutar no sentido de resistir ao desânimo. Ele diz: lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. É como se você tem que trazer de volta à memória quais são os motivos pelos quais a gente tem que resistir ao desânimo e lutar. Então isso requer sim um esforço nosso, a resistência ao desânimo. E trabalho, inclusive, que no final isso acaba sendo uma escolha, porque é difícil. Qual seria o sentido da vida, né, se viver fosse fácil? Se tudo que a gente espera ter na vida eterna já estivesse aqui à disposição da gente. Né? Então, há alguns momentos em que o que sobra realmente é isso, é a resistência. E esse é um deles. E ele faz até uma distinção aqui das pessoas. A gente fala assim: se eu fosse fulano sim é notável, né? E ele enfatiza assim: pessoas notáveis são pessoas comuns, com uma quantidade extraordinária de persistência. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar hoje é essa. O desânimo, não pense que o desânimo só ocorre com você, porque ele ocorre com todo mundo. Ele é contagioso, ele é recorrente, e ele derruba mesmo a gente, e ele abre portas para o inimigo enfiar o dedo e dizer que nós não somos dignos. Mas nós temos como resistir. Nós temos que reorganizar nossas vidas, nós temos que lembrar do Senhor e resistir ao desânimo. Assim a gente consegue vencer mais um dos obstáculos que o inimigo vai estar sempre colocando para nos impedir de cruzar o umbral da porta para a vida eterna com Deus. Ok? Amém. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, a possibilidade de estarmos aqui mais uma vez, ouvindo a tua palavra, ouvindo a tua mensagem. Que cada um receba, Senhor, essa mensagem na sua mente e no seu coração, e que isso sirva de uma animação, Senhor, para nós continuarmos a perseverar na busca da vida eterna, na busca da divulgação das boas novas, que é o que tu tens para nós nessa vida, Senhor, a espera da vida eterna ao teu lado. Nós te louvamos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.